vocês, Cássio Mário, por favor. Valeu, gente. Obrigado, meu amigo. A apresentação deixa mais nervoso ainda, viu? Boa tarde, pessoal. Desafio enorme, as palestras de manhã foram muito boas. Schneider, fantástico. Deixa eu ver se já está pronto. Beleza. Primeiro, quero entrar aqui desejando um feliz ano novo para vocês. Correto? Carnaval acabou de passar. Eu sou baiano. O ano está começando. Ou não? E ano começando, pessoal, ou independente de ano começando, a gente tem planos, pensamentos, metas, desejos. Eu tive acesso a essa frase há um tempo atrás e ela mexeu muito comigo. Na época, eu já trabalhava, nós somos de empresa familiar, já tomava conta. E aí vi em algum vídeo, confesso para vocês que não sei de quem é a autoria, não sei de onde eu vi, mas ela me marcou. O que você não está mudando, você está escolhendo. Naquela época, eu me dava por satisfeito entender que o que eu poderia fazer, eu estava fazendo, e que tinha coisas que não tinha jeito para mudar. Eu simplesmente achava que algumas coisas não podiam ser mudadas e eu aceitava. E foi aí que eu vi. Eu não estava escolhendo aquilo, mas se eu não estava mudando, eu estava escolhendo. E eu fiz essa brincadeira sobre o início do ano por isso. No início do ano é muito comum, eu também faço, nós fazemos muitos planos, muitas metas, fazemos uma avaliação no final do ano de tudo que a gente viveu no ano anterior e tudo que a gente gostaria de mudar na nossa vida, seja na saúde, no corpo, no relacionamento com as pessoas, no nosso trabalho. Estamos aqui entre profissionais falando de empresas, de negócios, de desenvolvimento pessoal. E a vontade de mudança é muito inerente a gente. Só que quando eu me dei conta disso, me dei conta de que precisava algumas coisas mudarem, eu também me dei conta com a dura realidade. E aí eu quero fazer aqui um primeiro questionamento para vocês. Pergunte a si mesmo, o que é mais difícil para a gente, para quem é líder, para quem é empresário? Nós temos dificuldade em elaborar estratégias, em aprender estratégias ou em executar? Quem aqui como eu acha que é executar? Levanta a mão, por favor. Porque a gente faz muito curso, a gente aprende, um evento como esse aqui, a gente aprende muita coisa. Mas tirar do papel, fazer acontecer, é que era a minha grande dificuldade. E no que eu era bom, eu até fazia, mas eu tinha dificuldade em trazer grandes transformações. Em liderança, isso é pior. Porque se a gente muitas vezes motiva... Se a gente... Faltou voz. É minha, né, gente? Desculpa. Se nós, líderes, empresários, com boleto para pagar, muitas vezes motivados, ainda temos dificuldade de executar, imagine fazer um time liderar. Então, para mim sempre foi essa dificuldade. Mas eu trago outra pergunta. A gente estuda, faz curso, faz MBA, faz faculdade. O que é que a gente mais aprende? Eu sempre aprendi muita estratégia. Quem aqui aprendeu também? Quem aqui já fez curso de execução? Alguém já fez, gente? Um curso focado em execução? Então a gente começa o ano, começa uma nova fase da vida, faz aniversário, faz muitos planos, traça muitas metas. Mas a grande dificuldade que eu sempre vivi foi de transformar metas em resultados, de executar e de fazer o time executar. Fazer pessoas se tornarem pessoas que saem da ação para a execução. Esse foi sempre a minha maior dificuldade. E hoje eu quero contar um pouco da minha história aqui para vocês, porque depois de alguns anos à frente, liderando pessoas, consegui chegar num métodozinho, em algumas fórmulas, aprendendo, não criei nada, peguei uma coisinha aqui, outra ali, fui vivendo, conversando com pessoas, trocando ideias, ouvindo os erros deles, que hoje me trazem segurança de dizer que na nossa empresa a gente consegue
tirar algumas metas, boas metas do papel, e a gente consegue ter um time que vai para campo e executa. Por isso minha proposta hoje, coloquei aqui um slide, gente, mas não precisa nem ficar lendo muito, é sair de um ponto A, se vocês se sentem como eu me sentia, muita estratégia, muito conhecimento, mas poucas coisas saindo do papel, para um ponto B, com clareza absoluta do que é prioridade, metas visíveis e decisões baseadas em meritocracia, sistema simples de execução. Mas antes, fazer uma coisa que eu não fiz, que é me apresentar. Me chamo Cássio Magno, sou da Bahia, Feira de Santana na Bahia, casada com Jordana, pai da Sofia, da Isabelle. Estudei administração na Universidade Federal da Bahia, tenho especializações em gestão de empresas e gestão de pessoas. 25 anos de experiência profissional, comecei muito novo. Na verdade, verdadeira, eu trabalho em supermercado desde os 10 anos. Não coloquei isso, né? Coloquei porque comecei um pouquinho mais à frente. Desses 25 anos, 15 anos eu lidero equipes. Equipes de venda, equipes de diversos setores, mas principalmente equipes de venda. Estou diretor comercial do Grupo São Roque, como o pessoal falou, e a gente faturou, ano passado, mais de 600 milhões de reais. Hoje, sob o meu guarda-chuva, ficam 350 pessoas, basicamente formado por pessoas do comercial, venda, supervisão, gerente, coordenação, promotores. E eu rodei muito o Brasil e o mundo visitando empresas, conhecendo, conversando com empresários. Já fiz isso aqui, estou 2 dias em Jacarezinho, já conheci muita gente, já procurei saber, o que é muito legal. Vou falar mais um pouco sobre isso para vocês. Mas eu juro que eu não vim aqui falar meu currículo. Eu só contei isso aqui, só mostrei isso aqui para vocês, óbvio, para me mostrar um pouco com minha família, né? Minha esposa e minhas filhas, que são a lindeza, mas também para dizer que nem sempre foi fácil. Alguém aqui é de empresa familiar? E aí, o nome do seu filho, Saito? Rodrigo e Rodrigo. Põe aqui, viu? Pessoal, eu sou de empresa familiar. Eu costumo dizer que eu tenho uma vantagem na minha vida. Eu ocupo o cargo que eu ocupo hoje e eu sonho com isso desde os meus 10 anos. Eu tinha 10 anos, morava na cidade do interior chamada Pé de Serra. Jacarezinho é pequeno, né? Pé de Serra tem 12 mil habitantes. É muito menor do que Jacarezinho. E eu via meus tios trabalhando, minhas tias, e eu tinha aquele sonho de ser como eles. E com 10 anos eu já dizia o que eu queria ser. Eu quero ser diretor comercial da São Roque, eu quero viajar, eu quero trabalhar com vendas. E eu construí minha carreira de trabalho, de estudo, pensando nisso. Só que em 2015 eu me tornei diretor comercial, inclusive indicado por um consultor externo, mas eu me deparei com essas dúvidas e dores. Dilema do impostor. Alguém sabe o que é? É aquela dúvida que a gente tem dentro da gente, que fica nos perguntando o tempo todo: você é capaz? Você tem condições de estar onde você está? Eu me tornei diretor comercial de uma empresa que já era grande e me perguntava o tempo todo: eu estou aqui porque eu sou da família ou porque eu tenho competência? Foi por isso que eu fiz questão de colocar o currículo antes. Porque mesmo já com um currículo, com a bagagem, com pós-graduação, com formação, eu me questionava isso o tempo todo e eu achava que a equipe que eu liderava questionava isso o tempo inteiro. Eu falava uma coisa e olhava nos olhos e achava que aquela... Imagine, inclusive, liderando pessoas mais velhas do que eu. Eu liderava vendedores com 20, 30 anos de experiência. Como motivar uma pessoa que tinha muito mais experiência que você? Como treinar uma pessoa que tinha muito mais experiência com você? Como mostrar para aquela pessoa que você não estava ali porque você era filho da dona? E isso me corroía muito. Mas eu ali, firme, no desafio. A sensação de impotência também era grande. Porque como eu tinha uma bagagem teórica de estudo e conversava com pessoas há muito tempo, eu sempre tinha clareza de que as coisas eram possíveis de acontecer. Eu não sei se vocês têm isso, mas sabe aquele sentimento que você vê uma coisa errada e a sua cabeça imediatamente diz: dá para ser feito corretamente, dá para ser melhor. Eu tinha muito isso em mim. Só que eu tinha ao mesmo tempo uma angústia. Aquela angústia de saber que dá para ser melhor, mas não conseguir fazer melhor. Aquela angústia de saber que funcionava,
mas não consegui fazer funcionar. E aí eu vivia isso que eu acho que muita gente vive, que é empresário, que empreende, vive. Nós ouvimos aqui vários empresários falarem, provavelmente, essa dor de trabalhar muito, por muitas horas, o dia inteiro. A gente que é de supermercado, trabalha de domingo a domingo, e chegar em casa à noite, eu tinha dois problemas. Não desligava, então, por mais cansado que eu tivesse, tinha dificuldade para dormir, porque a mente não desligava, mas também tinha aquela sensação de que tinha trabalhado muito, mas nada tinha sido feito. E por que essa sensação? Porque eu tinha planos na minha cabeça, que eu queria resolver, problemas que eu queria resolver, metas que eu queria implementar, mas o dia a dia consumia as minhas atividades de um jeito que não deixava eu executar o que estava planejado. E eu vivia com essa angústia. Fora isso, em 2015, quando eu assumi a diretoria comercial, eu percebi que a empresa estava andando meio de lado. Nós estávamos, na verdade, encolhendo. Desde 2013 que a gente não crescia. A inflação estava comendo ali os resultados. E a gente sem saber o que fazer. Com isso, eu fui aplicar uma das técnicas que eu aprendi com pessoas e com estudo. Eu fui viajar, fui estudar, fui me conectar. E aqui vai um dos conselhos que eu puder dar para vocês, assim, que eu acho mais importante de verdade. Eu sei, gente, que parece inclusive clichê, mas se conectar com pessoas, conversar com pessoas, encostar em cada expositor desse aqui e saber um pouco da história, abordar as pessoas, cumprimentar, falar sobre você, foi e é uma das coisas que mais me desenvolveram na vida. Eu batia mesmo na porta. Conheci algumas pessoas aqui, conheci o Saito ali, uma empresa totalmente diferente, gerou uma conexão, eu acho que gerou uma conexão legal, uma pessoa muito legal, e eu já brinquei com ele meio falando sério. Já tenho um amigo no Paraná para ir visitar quando eu vier aqui, e eu venho mesmo. Eu bato na porta. Esse desafio de estar aqui hoje, quando o Erison me chamou, foi muito disso. Contar um pouco dessa história. O Erison é de Feira, a gente se conectou, eu sou de Feira de Santana também, nos conectamos ali no Instagram, trocando mensagem e etc. Um belo dia ele estava em Feira, mandou uma mensagem para mim, estou em Feira de Santana. Aí eu falei, cara, eu estou todo enrolado hoje, para variar, mas se você não se incomodar e quiser vir tomar um café, a gente vai batendo um papo e eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Então, mesmo na minha base, na minha sede, eu achei uma oportunidade de me conectar com alguém. E o retorno vem. Eu chamei Erison, pensando inclusive em chamar ele para falar para o meu time. E antes mesmo dele falar para o meu time, ele me convidou para vir falar no evento dele. O universo conspira quando a gente tem esse tipo de atitude. Quando a gente busca genuinamente se conectar com pessoas. E isso aqui que eu fiz ao longo dos últimos anos, buscando estudar, me capacitar, estar presente em eventos como esse, na minha cidade quando acontece, pessoal, eu dou um jeito de ir. E olha, eu trabalho em empresa familiar. Eu tenho 2 pós-graduação sem precisar, em teoria, do currículo. Eu não preciso botar, tenho pós-graduação no meu currículo. Eu não tenho nem para onde correr, eu brinco, nem que eu quisesse agora mais, eu não tenho para onde correr. Eu vou trabalhar na empresa da minha família e construir lá, já tenho um caminho para trilhar. Ainda assim, não paro de buscar me capacitar, ainda assim, não deixo de buscar me conectar com pessoas, como o Schneider que falou aqui. Já arrumei uma carona para voltar para Londrina. O Mauricião também, Mauricião. Meu amigo Ivan. Então, assim, se conectar com pessoas me ajudou muito, porque ouvi as dores deles. Aí, aqueles dilemas que vocês viram aí atrás que eu vivia, percebi que várias dessas pessoas também viviam. Quando eu comentava isso, falava, cara, eu sou de empresa familiar, e sou diretor, meus irmãos não são, os primos não são. A minha mãe é diretora de loja, o meu cargo é inclusive maior do que o dela. E esse dilema, e aí pessoas também sofriam com isso. Hoje, se eu falo sobre problemas de contratação, vários empresários sofrem também.
Se a gente fala das dificuldades de lidar com a geração Z, vários empresários falam a mesma coisa. Se a gente conversa sobre inovação, sobre o que fazer com IA nos nossos negócios, vários falam a mesma coisa. Cada um com a sua experiência, cada um que já passou por um perrengue, cada um para dizer assim, ó, não vai por esse caminho não, vai por esse, porque eu já passei aí, já quebrei a minha cara e eu não quero que tu quebre, vai por aqui. Então vocês empreendedores, vocês profissionais, vocês da gestão pública, se conectem com pessoas, conversem com pessoas, busquem momentos como esse para engrandecer e aumentar a capacidade de vocês. E toda essa história de viver isso nos últimos 15 anos, porque isso exatamente começou quando eu assumi a primeira equipe de liderança, fui questionar, fui procurar saber como liderar pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência do que eu. Eu trouxe aqui para revelar para vocês. Eu não sou palestrante, eu falo muito, porque falo para minha equipe de vendas, falo para clientes, e o Erson me chamou e eu falei, o que é que eu vou falar lá? E aí eu compilei algumas coisas baseado na minha história, baseado nessa dor que ainda é real. A dor de ter estratégia e não conseguir executar, não conseguir tirar do papel, é real. E hoje, quando eu converso com algumas pessoas, elas ainda me dizem, contam o plano e falam, eu só não consigo fazer o time executar. Mas antes eu quero fazer uma provocaçãozinha aqui para vocês, bem rápido. Passei demais. Hoje é sábado. Quem aqui trabalhou normal nos seus empregos ontem, durante o dia? Passou o dia lá executando? Pessoal, se vocês, envoltos nesse tanto de demanda, tivesse um velocímetrozinho aqui na cabeça, e você pudesse avaliar a cada atividade que você executa durante o dia, quais delas aceleram seus resultados e quais freiam seus resultados. Se vocês fizerem esse exercício, eu garanto que vocês vão se surpreender. Se surpreender com a quantidade de coisas que a gente faz ao longo do nosso dia e que não nos levam em direção dos nossos objetivos. Só tomam tempo, geram distrações. Pior ainda, aquelas atividades que atrasam a gente, aquelas atividades que não só não nos levam ao nosso objetivo, como nos puxam para trás, como atrasam a nossa vida. Essa é uma avaliação que eu faço hoje e é poderosíssima. Essa é uma avaliação que hoje me permite dizer não para coisas no meu dia a dia que me prejudicam para alcançar os meus objetivos. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre essa dificuldade de executar a estratégia. Uma das maiores dificuldades de executar a estratégia, dos primeiros inimigos da execução, hoje eu chamo de o nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, desde que a gente acorda, acaba se tornando, de uma maneira ou de outra, inimigo da nossa execução, se não for feito com intencionalidade. Se a gente não tiver isso na nossa mente e não se questionar, isso está me levando para o meu objetivo ou está me desviando do meu curso e me atrasando? Esse burburinho do nosso dia a dia, a enorme quantidade de energia que a gente tem que dispendiar para gastar, para resolver problemas pequenos. Quem é empresário sabe disso. A gente passa às vezes o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo um problema para um, resolvendo um problema para outro, respondendo WhatsApp, atendendo ligação. É o dia todo, fazendo coisas inclusive que são importantes. Só que isso tira o nosso foco, nos impede de impulsionar a nossa equipe. E se você é assim, sua equipe também vai ser reflexo disso. O Ícaro falou sobre isso, a organização do tempo dele, a hora que ele acorda, porque ele precisou colocar oração e atividade física, então ele acorda mais cedo
para realizar as coisas com intencionalidade. Então, o primeiro problema, lendo livros, conversando e aplicando dentro da nossa gestão, que eu descobri é o dia a dia da gente como empresário, o nosso dia a dia enquanto líderes, o nosso dia a dia como pessoas, o nosso dia a dia, nossas atividades e todo o burburinho de coisas que povoam a nossa mente. Se não estiver sendo feito com foco, é o principal inimigo da execução. É aquilo que te impede de alcançar o resultado que você traçou no final. São as distrações. E por isso, o que eu trago para vocês hoje, como primeira solução que a gente implantou no nosso negócio e funciona, foco no que importa. Eu venho trabalhando isso ao longo dos anos, inclusive sem permitir que a equipe receba um monte de metas. A gente acha, e a gente tem essa tendência de achar que ter um monte de coisa para fazer e é o que nos torna produtivos. E aí meu pai dizia uma coisa antigamente, meu pai já morreu tem muitos anos, mas ele dizia que quem abraça todo mundo não aperta ninguém. Você começa um ano e faz uma lista de 10, 15, 20 coisas para fazer, muito provavelmente você vai desistir de todas ou de boa parte delas. Mas se você começa o ano, foca em 2, 3, 4 objetivos no máximo, começa a direcionar suas ações para esses objetivos, a chance de que você execute, conclua e alcance 2, 3, 4 desses objetivos é grande. E para quem lidera, serve também. Se você pega uma equipe e começa a dar dezenas e dezenas de metas, de números, tem que alcançar isso, tem que fazer aquilo, você dispersa. Alguns vão alcançar uma parte, outros vão alcançar outra parte, e você não consegue o objetivo. E foi isso que a gente descobriu. Clareza também é muito importante. Aqui serve para você como pessoa, serve para você como profissional, serve para você como empresário, serve para você como líder. Se você ou seu time não tiver clareza do que precisa ser feito, saber o que precisa ser feito, a meta não precisa ser, não só tem que ser focada, como tem que ser clara, cristalina. Sabe aquela dificuldade de comunicação? Você está indo para um lado, o outro está indo para outro lado, e vocês acham que estão indo juntos, mas vocês estão enfraquecendo. Quem lidera equipes precisa saber disso mais ainda. Um time sem clareza não traz resultados. Eu trouxe esses dados de uma pesquisa aí. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos por essa Franklin Covey. É uma empresa de consultoria com centenas de empresas, entrevistando as equipes. 15% simplesmente não sabia mencionar qual era a meta da empresa. E 85% citava o que achava que era a meta. Mas ninguém tinha com clareza a capacidade de dizer: a nossa meta é essa. O nosso objetivo para o ano é esse. Eles simplesmente não tinham site. Não sei lá no seu time, chegar hoje lá e aí, qual é a meta da empresa para esse ano? Você vai saber dizer com clareza. Eu sei que aqui nós temos funcionários públicos. Quais são os objetivos da gestão para esse ano? Falar com clareza. 51% das pessoas entrevistadas se declararam pouco envolvidas com a meta da equipe. Não tem uma meta aí, eu estou fazendo aqui minha parte. E 81% não eram responsabilizados pelo progresso. Ou seja, se a meta estava andando ou não estava, se o resultado estava vindo ou não estava. Então isso me fez pensar e aplicar lá na gestão essa outra técnica, essa outra solução. Clareza das metas. O time tem que saber na ponta da língua o que precisa ser feito. Você não pode só traçar metas para o seu ano 2026. Você tem que saber claramente o que fazer para alcançar esse resultado. E aí, voltando para a história do velocímetro, eu fiz esse teste com minha equipe há uns 2 ou 3 anos atrás.
Eles estavam me reclamando que precisava de mais gente. Precisava de mais coisa. Isso é real, pessoal. Eu imprimi uma listinha como essa. Na verdade, até diferente, porque eu coloquei de 15 em 15 minutos. Aqui está de 30 em 30, eu coloquei de 15 em 15 minutos. E eles me reclamando de aumento e me reclamando de trabalho, que precisava de mais gente. E aí eu pedi, sente na minha mesa. Eu falei, tudo bem, eu vou trazer a solução para você. Sente na sua mesa, nos próximos 2, 3 dias, e eu quero que você preencha, a cada 15 minutos, o que é que você fez naquele tempo. Você vai fazer, daqui a uns 3 dias você volta, aí a gente vai avaliar suas atividades, e aí tudo bem, eu posso ou botar mais alguém, ou quem sabe, lhe dar um aumento. Vai ganhar um vale, quem acertar. Quantos trouxeram de volta? Quantos, vocês dizem? Nós temos um time de analistas de vendas, né? Quem me pediu isso foram eles, né? Eles são analistas que ficam ali com os gerentes, tirando relatórios, gerando insights para a equipe, respondendo às indústrias que a gente distribui. São 8. Quantos trouxeram a lista de volta? Nenhum. Nenhum. Zero. Quantos me pedem aumento hoje? Desses dos que estavam lá ainda? Que eu falo a mesma coisa. Faça a lista. Essa lista, inclusive, virou meu famosinha na empresa, né? Não vai lá falar, não, se ele vai mandar a gente fazer a lista. Faça, você está dando risada? Faça na sua empresa. Faça com seu time, Schneider. Faça com o time. Agora, você quer ver eu bugar a cabeça de vocês? Faça com vocês mesmo. Faça você a sua lista de 15 em 15 minutos e se desesperem. Meu amigo, eu faço. É desesperador. E se a cabeça estiver fraca e a gente se perder no Instagram, então? É desesperador como a gente ainda executa coisas sem sentido. Se você faz uma lista dessa aqui, ó, e aqui na frente dela está o seu objetivo, e você depois de cada atividade coloca: sim, me leva mais perto, não, me atrasa, não faz diferença nenhuma, você vai transformar a sua vida. Eu aprendi isso com Pareto. Alguém já ouviu falar do teorema de Pareto? 20% das nossas ações geram 80% dos nossos resultados. Isso significa que durante o nosso tempo de trabalho, um dia de trabalho nosso, 80% das coisas que a gente faz não está nem levando para lugar nenhum. Mas 20% é quem traz resultado. 20% da energia colocada, 20% dos recursos empregados trazem 80% dos resultados. Hoje eu já tentei mudar, mas 20% da equipe é automotivada, quase que não precisa de incentivo. 80% precisa ser microgerenciada. 20% das nossas vendas vem, 80% das nossas vendas vem de 20% dos principais clientes. Eu sou diretor de uma empresa que tem 4.000 itens, Schneider e Maurição. 8% geram 70% da venda. 8% do mix. E os outros roubam energia. Agora, os outros são importantes. Você não pode se desfazer. Aquele redemoinho do dia a dia que eu falei lá para vocês, muitas vezes, não pode deixar de ser feito. Qual a orientação que a gente dá? Separe momentos específicos que você vai desconectar de tudo, dar não para tudo e trabalhar intencionalmente nos resultados que você quer. Separe reuniões com a sua equipe específicas para perguntar só sobre a meta principal. Eles vão querer falar sobre outra coisa e você diz: esse não é o momento. Estamos aqui para falar só sobre isso aqui. Eu faço isso hoje, semanalmente, todas as segundas-feiras, durante 15, 20 minutos. Eu tenho uma reunião que leva a manhã toda, mas durante 15, 20 minutos, cada gerente tem que dizer: na semana passada, eu fiz isso em direção ao objetivo, e essa semana
eu vou fazer isso, isso, isso. Só. Isso traz clareza. Isso faz eles repetirem qual é a meta. Isso fazem eles avaliarem se aquelas ações estão levando em direção àquele resultado. E eu avalio se o que eles disseram que fizeram, eles fizeram mesmo, e se o que eles disseram que fizeram está nos aproximando do resultado. Porque muitas vezes, gente, quem lidera a equipe aqui sabe, o colaborador, o time não faz as coisas por mal. Faz achando que está acertando. Faz com a melhor das intenções. Só que é uma atividade que não vai te aproximar do teu objetivo. E aí ele tem que parar de fazer. Daí a gente traz essa pergunta que eu falei, o que é que você fez? 3 palestras hoje falaram sobre isso. O básico bem feito. Parece clichê, mas é a melhor coisa do mundo. Não deixa o time ficar querendo inventar a roda no dia a dia. A atividade está aqui, está descrita, é básica, só executa. Falei na instante, 20% do meu time de vendas é automotivado. Você dá uma campanha, dá uma missão, ele vai buscar. 80% nós temos que descrever o que precisa ser feito. Você vai chegar no cliente, você vai dar bom dia. Antes, você vai olhar sua roupa, se você está bem vestido para atender o cliente. Você vai estudar a tabela. Você vai estudar o último pedido daquele cliente. Você vai verificar se a mercadoria chegou. Você vai entrar no cliente. Você vai na prateleira ver se tem mercadoria. Se você tiver acesso ao depósito do cliente, você vai lá no depósito olhar. Você vai anotar tudo. E você só vai atender o cliente depois que você fizer isso. 80% das pessoas precisam disso descrito, porque senão não fazem. E desses 80, ainda tem um pedacinho que você escreve, deixa claro e ele não faz. E o cara que faz está lá batendo meta, você diz, tá aqui, o segredo está aqui, e ele não faz. Isso é liderar pessoas, é desafiador de verdade. Então, o básico bem feito, descrever para o time que precisa fazer e acompanhar, é uma das soluções que a gente encontrou para sair da estratégia para a execução. Tomara que passe. Eu trouxe um videozinho. Eu queria que vocês olhassem esse vídeo aqui. Hoje tem final, né, do Paranaense. Quem reconhece esse clássico aí? Quem está jogando? Esse é o clássico Atletiba. Como é que está o jogo, pessoal? Você, amigão de óculos, que está prestando atenção, como é que está o jogo aí? Está horrível? Se você fosse técnico de um dos times, o que é que você ia mandar o time fazer? Atacar mais? Hein, Edson? Você que é bom de bola, me diga aí agora. É para... Aí Atlético Paranaense e Coritiba. Você é técnico do Coritiba. Coritiba precisa recuar ou atacar mais? Mas vem cá, ele precisa reter energia ou dá para gastar mais energia? O jogo está acabando, dá tempo de fazer alguma coisa? Dá tempo de fazer alguma modificação, substituição? Pessoal, uma das coisas que eu aprendi que mais funcionam lá hoje, eu não sei se você lembra quando você esteve lá na empresa, mas quem for vai ver. Por que a gente está com dúvidas sobre essas perguntas que eu estou falando aqui? Porque não tem placar. Você vai assistir um jogo de futebol, o jogo está 0-0, os dois tempos, e toda hora você olha no placar. Toda hora você olha no tempo. Painel visível é o que eu tenho hoje na São Roque. O time tem o foco do que precisa fazer, tem clareza daqueles objetivos, tem a listinha do básico bem feito todo dia, e todos os dias recebe um placar.
Todos os dias sabe se aquela atividade que ele fez está levando ele mais perto para o objetivo ou está deixando mais longe. Todos os dias ele sabe se o mês está acabando e se ele precisa acelerar ou se já dá para ir mais devagar. Todos os dias eles conseguem avaliar o que foi produzido no dia anterior. Placar visível é fundamental para a gente entregar nossos objetivos. E eu estou falando aqui de liderança de time, mas vale para você que não é líder. Você tem um objetivo, traçou uma meta, tem foco, dividiu essa meta em pequenas atividades e ações que você precisa fazer. E você chega em casa e você não tem capacidade de avaliar se você está ficando mais próximo ou mais distante do objetivo. Placar é como uma balança para quem quer emagrecer. A gente traça o objetivo antes do Monjaro, né? Quero perder 10 quilos. De cara, para quem quer perder 10 quilos, se você for traçar, olha essa analogia do peso, como é legal para o que eu falei. Tem gente que só quer emagrecer, correto? Eu, sinceramente, acho que já começa perdendo, quem só quer emagrecer. Agora, quem diz eu quero perder X quilos e dá um número, já dá um passo mais claro em direção ao objetivo. Quem diz eu quero perder X quilos em X tempo, até tal data, já está muito mais evoluído. Quem traz clareza do que precisa ser feito, ou seja, o que é trazer clareza para quem quer perder peso? Eu preciso de uma readequação alimentar, eu preciso me exercitar, eu preciso sair de X calorias consumidas para Y, eu preciso parar de fazer um dia só de exercício e fazer 3, 4. Você precisa ter clareza dos objetivos. E o que você precisa também? De um painel. E quem está pensando que o painel é a balança? Não necessariamente. O painel é você se determinar a fazer atividades físicas 5 dias na semana, e todo dia que você cumprir, você ir lá e ticar, para você ver se você está indo ou não em direção ao seu objetivo. Esse é o painel visível. E isso transformou a minha empresa, transformou a equipe de uma maneira absurda. Meu Deus do céu, mandaram eu correr, eu vou correr. Quem manda ali é a patroa ali. Vou adiantar que eu falo muito. Então, pessoal, é isso. Eu vou trazer o resumo para vocês. Só vou falar agora um pouco sobre um outro passo que é muito importante e aí vale para quem é líder. O acompanhamento. Você com você mesmo, você com o time, você com a sua empresa, precisa acompanhar. Não adianta. Nenhum empresário que passou aqui hoje falou de trabalhar menos, falou de férias o tempo todo. É trabalho, é trabalhoso, mas precisa acompanhar. Você precisa ter checklist, você precisa verificar. O time gosta de ser acompanhado. Sabia que é incrível isso? As pessoas gostam de saber que tem alguém ali perguntando, e aí, como foi? E aí, resolveu? Vamos lá, vamos fazer juntos. Isso motiva as pessoas. Isso é transformador. Óbvio que, como o empresário da MM falou, tem gente que precisa ser substituído, mas a grande maioria das pessoas não. Elas querem ser motivadas, elas querem ser treinadas, elas querem executar e entregar resultado. Resumidamente, o que eu vim falar para vocês hoje, um método que a gente implanta hoje no nosso negócio e que dá resultado, entrega resultado de verdade, todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa na empresa. Primeiro, foco no que importa. Dizer não para um monte de objetivo que a gente tem no início do ano, no início de um ciclo, para escolher aqueles principais, os principais objetivos. Depois, clareza dessas metas e dessas ações. O básico bem feito todo dia nada mais é do que descrever as atividades que você precisa fazer. Quer perder peso? Tem que ir lá escrever, vou deixar de comer 3.000 calorias por dia e consumir 2.000 calorias por dia. Isso vai ser feito assim, no café da manhã vai ser isso aqui, no almoço vai ser isso aqui, na janta vai ser isso aqui. Tem que ter clareza para você fazer o básico.
Painel visível, você precisa ter algo que lhe mostre todos os dias a sua evolução. Isso é motivador. Nada engaja mais um time do que um painel visível. Nada engaja mais um time do que saber que ele está se aproximando do resultado, por mais longe que esteja. Ele está se aproximando do resultado. No futebol, quando a gente vê as estatísticas e a gente vê que um time está atacando mais, está tendo mais escanteio, a gente chega e se empolga. Ó, o gol vai sair, porque a gente está vendo o que está acontecendo. E o acompanhamento é muito importante. E, gente, deixei a última palavrinha ali para o final, porque para mim é a cereja do bolo, é o que complementa, é o que motiva o time, é o que, sabe, nada lá funciona sem reconhecimento. Reconhecimento da evolução, reconhecimento do trabalho, reconhecimento dos bons resultados. Reconhecimento tem que ser premiado, tem que ser elogiado, tem que ter foto, tem que ter festa, tem que ter comemoração, tem que ter remuneração especial, tem que ter premiação. Porque você imagina, você traça um objetivo, claro, você ensina o colaborador a fazer, ele executa, o resultado vem. Se não tem reconhecimento, esqueça. Não vai para lugar nenhum, ele não executa mais. Reconhecimento de um motiva o outro. As pessoas querem isso, querem ser reconhecidas. O recado que eu tenho para dar para vocês é seguir esses passos e reconhecer quem faz no final. Seja você com você mesmo ou você com o time, não tem para onde correr, o resultado vem. Não vim aqui prometer para vocês isso, férias, paz, sossego. Tem muito trabalho. É difícil, mas é simples de executar. Digo porque já tem 8, 9 anos que a gente aplica esse método lá. Crescemos na pandemia, crescemos com resultado, crescemos quando outros estão caindo, o resultado vem, o time vem. Quando eu assumi a diretoria comercial da empresa, nós éramos 80 comigo, hoje são 350 pessoas entregando. Vendedores me vêm na internet e falam, eu quero trabalhar com você, como é que faz para trabalhar aí? Como é que faz para alcançar isso? Então a gente se torna mais atrativo ao mercado. As indústrias procuram a gente constantemente, Maurício e Schneider. Poxa, eu quero isso, eu quero trabalhar um pouco com você sobre isso. Mas eu vou escutar na minha vida, porque esse tipo a gente é muito grato, porque meta dada é sempre meta batida para sair da vida. Vou dar uma F5 aqui, para a gente ver. Falta pouco para meia-noite e ninguém desistiu. Não vou ter uma vez. Vergonha alheia. Pessoal, isso aí era mais ou menos, faltava 10 para meia-noite, a gente tinha um objetivo para bater. Eu faço esse evento todos os anos, é a nossa Black Friday, tá lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver. E é incrível o que traçar um objetivo, chamar o time, colocar um painel, olha o painel lá atrás, estão vendo lá o painel? É o painel. Eu queria ir embora, eu me arrepio. Nesse dia, eu falava, galera, é 11 da noite, não vem mais pedido não, vamos esquecer, vamos tentar amanhã. E eles lá me segurando, a maioria já tinha batido a meta e eu não tinha entregue o resultado ainda. Cássio, vai vir, e aí o teclado a gente ficava dando F5, né, o teclado ficava atualizando, vai vir, aí até que alguém falou, ó, filma aí, que caiu uns pedidos aí e parece que agora vai, e a gente filmou e gerou isso aí. Eu me arrepio porque é incrível o resultado desse tipo de coisa. E a gente comemora, e depois tem a cerveja, e depois tem a viagem, e tem a comissão, eles ganham prêmio por isso. Passo a passo, objetivo traçado, metas claras, básico bem feito, o que tem que ser feito, painel para enxergar e acompanhamento. O resultado vem. Patroa, acabou? Tá mandando em mim ali, ó. Gente, não sou palestrante, vim contar um pouco disso aqui para vocês, tentei transformar isso aqui resumidamente, mas muito obrigado. QR Code para minhas redes sociais e quem quiser falar mais comigo pode seguir. E valeu!
Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Aguardo. Mais uma vez agradecemos, Cássio, pela brilhante apresentação, pela troca de experiências, e agora a Gabi está chegando ali com... Tira esse aqui da frente. Para tirar o retrato, registrar o momento. Obrigado. Obrigado. Chique isso aqui. Cássio que veio nos trazer essa experiência de focar no essencial. Tem até um livro que fala sobre isso, né? O chamado essencialismo. Sim, né? Trata muito dessa questão de... Entendi isso. A única coisa também. Tem um outro, A Única Coisa, muito famoso. Isso, a única coisa. Muito bom. né? Já li os dois. Nem tudo é prioridade, na verdade, quase nunca. Muitas das coisas que eu disse aqui, quase sempre muitas das coisas que eu disse aqui,